Jundiaí, estado de São Paulo, quase 400 mil habitantes, distante a poucos minutos de São Paulo e Campinas, duas das maiores cidades do estado. Dividida entre o rural e o urbano, campos de videiras cortados pelas ferrovias da São Paulo Railway, que mais tarde se tornaria a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, trazendo gente, histórias e ideias do interior e da capital. Foi por entre as ruelas das vilas industriais, depois do apito das sirenes das fábricas, ou pelo chão batido das comunidades rurais, que uma energia boêmia e criativa se acumulou, trazendo à tona uma das maiores vocações da cidade, a música. Apesar de estar supostamente à sombra da maior capital cultural da América do Sul, Jundiaí criou, formou e exportou música e artistas para o mundo todo, em um ritmo constante, intermitente, como os trens que atravessam. E para contar essa história de dois universos aparentemente tão distantes quanto da música popular e da música clássica, que eu, Daniel Mota, e eu, J. Wagner, criamos esse podcast, um pouco da história da música em Jundiaí. Nós vamos contar para vocês a história de figuras ilustres, de grandes músicos e professores que influenciaram e influenciam até hoje o som que é feito aqui. E também vamos falar sobre a importância dos palcos no desenvolvimento do cenário musical aqui da cidade. Começaremos por um dos mais importantes, o Teatro Politeama, cuja história o Daniel conta pra gente agora. Diz aí, Daniel. O principal palco da cidade é o Teatro Politeama. Centenário foi fundado em 1911, mas a ideia de ter um teatro na cidade já vinha de pelo menos 1897. A primeira proposta veio do cidadão Albano Pereira, que queria construir um pavilhão de eventos. Pavilhão significa uma construção com grande espaço para o público. Politeama vem da junção do latim poli, que quer dizer muitos, e do grego teama, espetáculo. O pavilhão Politeama deveria então abrigar desde eventos equestres, de circo, até musicais, teatro e cinema. No começo do século XX, os teatros Politeama foram construídos em diversas cidades do interior, sendo que em 1920 o Politeama de Jundiaí era conhecido como o maior do estado de São Paulo, com uma plateia de 2.920 lugares. Em 1927, o pavilhão Politeama passou por uma grande reforma, tendo agora 3 pavimentos, com plateia, frisas, camarote e balcão. Adornos no palco e plateia, um moderno sistema de iluminação e de projeção fazem o Cine Teatro Politeama ser inaugurado em 1928 com grande repercussão. Até a década de 50, o Politeama se manteve com apresentações teatrais, de operetas, musicais e principalmente com sessões de cinema praticamente diárias. A partir daí, os primeiros sinais de crise apareceram, e em 1969 ele é interditado e colocado à venda. O teatro foi desapropriado na virada da década de 70 para de 80, e uma série de promessas de restauro passaram a ser feitas pelo poder público para a população. Um projeto foi encomendado à arquiteta Lina Bobardi por intermédio do arquiteto jundiaiense Araquém Martinho. E apresentado à população em 1987. A partir desse momento, a cidade cria uma campanha para arrecadação de fundos para a reforma do teatro, com forte e crescente mobilização popular. Na década de 90, 2 apresentações são realizadas nas ruínas do teatro. A Grande Viagem de Merlin, pela Companhia Multimídia de São Paulo, em 1994, e Les Misérables, em 1995, promovido pela Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística e encenado pela Companhia Canto Vivo de Jundiaí. Essas apresentações marcaram o ponto de virada do teatro e os recursos para a reforma foram obtidos através de recursos públicos da Prefeitura, da Fundação Telesp e de contribuições da sociedade jundiaiense através da campanha Politeamo. Em 13 de dezembro de 1996, o Teatro Politeama foi reinaugurado com o projeto realizado pelo Escritório Brasil Arquitetura, baseado naquele que se tornou o último projeto de Lina Bobardi. Além disso, os clubes sociais tiveram uma importância enorme no fomento da música por aqui. Eram pelos seus salões e festas que a maioria dos músicos começavam a se apresentar pela cidade. Os clubes mais importantes da cidade foram o Clube Jundiaiense, fundado em 1898,
Nós temos também o Clube 28 de Setembro, fundado pela comunidade afrodescendente em 1897, com o intuito de preservar sua cultura. Temos também o Clube Recreativo Grêmio, de 1900, e o Esportiva de 1926, apenas para citar os maiores. Porque todos os bairros tinham ali o seu clube onde as famílias podiam se associar. Os clubes sociais, além de colocar a maioria das bandas da cidade para tocar em suas festas semanais, também colocou Jundiaí na rota dos grandes shows. No auge de suas carreiras, artistas como Roberto Carlos, Mutantes e Tim Maia se apresentaram por aqui. Em shows disputados que aconteciam o ano todo. Durante a febre do rock nacional, na virada dos anos 80, o Clube Esportiva foi importantíssimo, trazendo a maioria dos grandes nomes daquela cena para se apresentar na cidade e trazendo informação musical para quem fazia música aqui. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Voltando ao mundo da música clássica, o Daniel conta pra gente a história de uma personagem importantíssima. Josete Silveira Melo Feres, ou a Tia Josete. Nasceu em Brotas, na fazenda Nossa Senhora da Glória, no dia 22 de agosto de 1933. Tia Josete é o apelido carinhoso dado por seus alunos para uma das maiores educadoras musicais do Brasil. A história de Josete é tão fantástica quanto dar aula de música para bebês. O avô de Josete era casado com a filha de Prudente de Moraes. O primeiro presidente civil brasileiro. Josete teve uma infância de menina de fazenda, cercada de mimos e do melhor que a vida da fazenda podia oferecer. O crash da Bolsa de 1929 provocou uma onda de recessão e crise econômica que, anos depois, atingiu em cheio a família Silveira Melo, que se viu obrigada a mudar para Piracicaba. Em Piracicaba, Josete teve aulas de piano com uma professora austríaca que, com o final da Segunda Guerra, voltou para a Europa. Josete passou a ter aulas com Miguel Zigiatti, fundador do Conservatório Carlos Gomes. Zigiatti dava aulas na casa de Josete para a sociedade piracicabana em um acordo do uso do piano em troca de aulas para a irmã mais velha de Josete. Josete não podia pagar pelas aulas e ficava em um canto assistindo às outras aulas. Zigiatti um dia perguntou para Josete se ela não queria ter as aulas. Josete respondeu que adoraria, mas que não tinha dinheiro, ao que Zigiatti propôs que ela desse as aulas para 3 meninos, seus alunos, em troca de sua aula com o professor. Um desses alunos de Josete, mais tarde, viria a ser prefeito de Piracicaba e deputado federal. A partir de 1946, com 12 anos, Josete passa a se corresponder com Monteiro Lobato. A amizade começou quando Monteiro Lobato foi para Buenos Aires e Josete resolveu enviar uma carta para ele perguntando como ele se sentia lá. Quando o escritor voltou ao Brasil, Josete começou a visitá-lo junto com a sua mãe, em seu apartamento em São Paulo. Josete conversava com Monteiro Lobato e sua mãe com Dona Purezinha, esposa do escritor e nova amiga da família. Até a morte do escritor, em 1948, Josete trocou cartas com ele. Em 1952, se formou na escola como normalista e, tendo estudado 9 anos de piano, Josete ganhou uma bolsa de estudos para se especializar em canto orfeônico na atual PUC de Campinas. Esse curso abriu a possibilidade de Josete ir para o Conservatório Nacional do Rio de Janeiro para terminar sua especialização. Nesse período, teve aulas com Heitor Villa-Lobos. Quando se formou no Conservatório Nacional, Josete voltou a Piracicaba e passou a dar aulas na filial piracicabana da Escola de Música ProArte, fundada em São Paulo pelo maestro Kohreuter, dirigida pelo maestro Ernest Mali. Josete teve um contato com a vanguarda musical europeia, tendo aulas com Kohreuter e desenvolvendo a pedagogia musical para crianças na escola de música. Josete se mudou para Jundiaí em 1965. Por uma dessas coincidências da vida, a família se instalou numa casa na rua Prudente de Moraes. Josete dava aulas em São Paulo e aos poucos foi transferindo sua vida profissional para Jundiaí.
Sua carreira foi estabelecida quando passou a dar aulas no antigo Geva e no Conde do Parnaíba. Dois colégios públicos de Jundiaí. A cidade não tinha uma escola de música que Josete julgasse adequada para o ensino musical de seus filhos, e resolve ela mesma dar aula para eles e para os amiguinhos na garagem da sua casa. Em 1971, surge a primeira versão da Escola de Música de Jundiaí. Avessa a métodos e ao conservatórios, Josete desenvolve modelos próprios de ensino e de aprendizagem. No princípio, só aceitava alunos a partir dos 5 anos de idade. Porém, os irmãos menores dos alunos resolvem que também querem participar das aulas e crianças de 3 anos passam a frequentar as aulas e a ter aulas específicas para elas. As aulas exploram aquilo que as crianças têm de melhor, o brincar. Das brincadeiras de sua infância na fazenda, com todo o arcabouço teórico de seus estudos, Josete estrutura toda uma vivência musical para as crianças, o que faz com que elas aprendam de maneira única, seja através do canto, do tocar um instrumento ou da composição. Aos 7 anos, as crianças escolhem qual instrumento vão tocar. Quando os alunos mais velhos chegaram nessa idade, Josete foi buscar os mais diferentes professores com seus contatos em São Paulo. Eles indicaram seus alunos, que vinham um dia por semana para Jundiaí para dar aulas. Josete, além das aulas, ainda acolhia e providenciava abrigo e comida para aqueles jovens. Grupos começaram a se formar na Escola de Música de Jundiaí. E em 15 de dezembro de 1978, a Orquestra Infanto-Juvenil da Escola de Música de Jundiaí se apresenta pela primeira vez. O número de alunos e principalmente a qualidade deles foi crescendo a ponto da escola ter uma orquestra clássica completa. Em 1983, 10 alunos da Escola de Música de Jundiaí ganharam prêmios no 7º Concurso Internacional de Piracicaba. Em 1986, a Orquestra Infanto-Juvenil se desvincula da Escola de Música de Jundiaí e muda seu nome para Sinfônica Jovem de Jundiaí. Outra orquestra começa a se formar dentro da Escola de Música, que também adquire vida própria, e depois mais outra, que segue o mesmo caminho. Atualmente, nas festas da escola, é formada a Orquestra para Todos, onde todos que tocam um instrumento na cidade de Jundiaí podem se juntar ao grupo. Alguns dos maiores nomes da música clássica brasileira da atualidade, com carreiras internacionais, discos lançados no mundo todo, postos em grandes orquestras, foram formados na Escola de Música de Jundiaí e tocaram nos grupos da escola. A partir da década de 1990, Josete passa a frequentar eventos internacionais de pedagogia musical e a ser reconhecida como uma das mais importantes professoras de música, principalmente por seu inacreditável trabalho com bebês. Atualmente, a Escola de Música trabalha com a musicalização infantil, tendo Josete sempre presente por lá, aprofundando e fortalecendo os modelos criados por ela. Já na música popular, Jundiaí começa a mostrar sua vocação com figuras ilustres no começo do século. Adoniran Barbosa, nascido na cidade vizinha de Valinhos em 1910, se muda para Jundiaí aos 14 anos. Primeiro ajudando seu pai nas oficinas de trem da Companhia Paulista, depois trabalhando como entregador de marmita, varredor de tecelagem, até que começou a ir para São Paulo para participar de programas de calouros. Em sua breve passagem por Jundiaí, dá para dizer que ele se inspirou um pouquinho, né? Afinal, quanto do seu som não tem a influência da comunidade italiana, tão importante para a colonização daqui? No entanto, a grande figura do samba na cidade desse começo de século XX foi o Zezinho do Banjo. José do Patrocínio Oliveira nasceu em 1904. Autodidata, tocava violão, cavaquinho e banjo, que lhe rendeu seu primeiro apelido. Em 1931, ainda tocando cavaquinho, ingressou na Orquestra Colúmbia, do maestro Gaó, que se apresentava na Rádio Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi trabalhar no cassino da Urca. Tocou com Garoto, Pixinguinha, Nelson Souto e tantos outros bambas, até que se mudou para os Estados Unidos em 1939. Já no ano seguinte, assinou contrato com a 20th Century Fox para atuar ao lado de Carmen Miranda e do Bando da Lu em vários filmes, incluindo Aconteceu em Havana, de Walter Lang. Apesar de grande músico e grande sambista, Zezinho do Banjo ganhou notoriedade ao inspirar o Walt Disney na criação do personagem Zé Carioca.
Zezinho conheceu Walt Disney na Feira Mundial de Nova York. Ficaram amigos desde então, ele foi trabalhar no estúdio do Walt e durante a criação de personagens surgiu a inspiração para o nosso Zé. Mas foi no samba, a maior contribuição do jundiaense Zezinho do Banjo. Os anos 50 trouxeram para o Brasil a febre do rock and roll. Chegando dos Estados Unidos, revolucionando costumes, a juventude jundiaense não ficou de fora dessa onda. Pipocavam pelos clubes da cidade, aqueles clubes que a gente falou lá atrás, bandas como The Volunteers, The Paladins, Marvelous, The Tigers e tantos outros, animando com covers e versões os bares da galera. E foi no auge da Jovem Guarda que o Brasil conheceu Ted Milton, dos programas de auditório daqui da Vila Agos, onde ele interpretava Vicente Celestino para o álbum de figurinhas Astros e Estrelas. Ted chegou a ganhar um disco de ouro graças à música A Casa do Sol Nascente, versão da icônica faixa do The Animals, The House of Rising Sun. Excursionou pelo Brasil e pela América do Sul, dividiu o palco com Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Tocando sons como Meu Broto, Primeira Estrela e O Rebelde, para citar alguns. Os compactos do Ted são disputados até hoje por colecionadores e especialistas da Jovem Guarda. Enquanto isso, no mundo da música clássica, outro grande músico e professor trabalhava na cidade. Conta aí, Daniel. Antônio Carlos Guedes de Oliveira nasceu em 1937 em Capivari. De menino, sempre ouvia seu pai tocando serenatas para sua mãe. Vendo como era apaixonado por música, seu pai matriculou Guedes na banda da cidade para tocar um instrumento de sopro. O maestro da banda receitou: "Olha, ele é esperto, tem talento para música, mas não é com instrumento de sopro. O negócio dele é violão." Quando tinha mais ou menos 12 anos, já acompanhava serestas e cantava-se acompanhando no violão, tocando tudo de ouvido. O maestro José Favoto mostrou para ele uma foto de Francisco Tárrega, na capa de um método que ele tinha, e disse: "Esse foi o maior violonista e professor de violão que o mundo já teve." Essa foto e essas palavras mudaram a vida de Guedes para sempre. Com 18 anos, Guedes se mudou para São Paulo para trabalhar na Ford, pois era ferramenteiro mecânico. Em São Paulo, passou a estudar com o grande mestre Isaías Sávio entre 1958 e 1964. Em 1960, venceu o concurso de conservatórios do estado de São Paulo, patrocinado pela Giannini. Foi solista em várias apresentações, inclusive no Teatro Municipal de São Paulo. Mudou-se para Jundiaí em 1962 para trabalhar na Krupp, como metalúrgico, aparentemente uma profissão incompatível com tocar um instrumento musical. Apesar de não ter pretensões de ser um músico profissional, Guedes planejava se aposentar e viver de dar aulas de violão. Todos os cuidados foram tomados para que ele se preservasse durante o trabalho pesado da metalurgia. Em 1971, começou a dar aulas aos sábados na Escola de Música Pio X. Em 1977, havia passado 10 anos que estava sem professor, estudando sozinho, e encontrou um livro de técnica do professor Henrique Pinto na loja Só Som. Impactado com a abordagem do livro, Guedes decidiu ter aulas com Henrique. Ele se lembrava que os dois já haviam sido alunos de Sávio na mesma época, tendo até participado de recitais juntos. Henrique era também um agitador cultural e arrumava oportunidades para Guedes tocar em São Paulo e em Santos. Como as apresentações eram sempre aos sábados, o Guedes folgava na sexta-feira na Krupp para ficar com as mãos mais leves, 2 dias sem pegar em ferramentas, só tocando, para ter mais segurança no toque do violão. Propôs para o seu gerente que trabalhasse num sábado anterior para folgar na sexta seguinte. Trato feito, concertos realizados. Críticas para lá de positivas nos jornais. Ao assistir uma apresentação de Guedes em Santos, o compositor Gilberto Mendes publicou a seguinte crítica: "Assim foi temperado o aço", diz o título de um velho romance operário. Assim
foi temperada a técnica e a concepção de interpretação de Antônio Guedes. É interessante verificar como a vivência de um homem se projeta em sua realização artística. A interpretação de Antônio Guedes, além de tecnicamente impecável, é de uma musicalidade que poderíamos chamar de humana, máscula, enxuta, dita. Sem o maneirismo da interpretação profissional e estrilística vaidosa exibida da maioria dos chamados artistas. Senti frente a Antônio Guedes um respeito, uma admiração que jamais senti frente a Segovia e a outros mestres de violão. Nestes, admiro a técnica, a arte. Em Antônio Guedes, o metalúrgico, admiro o homem e o artista, numa só pessoa. Todos nós deveríamos ser trabalhadores intelectuais e trabalhadores manuais ao mesmo tempo. Ao retornar ao trabalho, o jornal em punho para mostrar aos colegas, amigos e ao gerente, todos ficam entusiasmados. O gerente sugeriu que Guedes desse então um recital no Dia das Secretárias, dia 29 de outubro, somente para os gerentes e secretários da CRUP no Campo Limpo. Esse recital foi gravado em fita cassete e enviado para a central da CRUP no Rio de Janeiro, onde fica a diretoria geral para apreciação. O espanto, ao ouvirem que aquele recital foi dado por um funcionário da CRUP, foi tamanho que Guedes foi chamado pela gerência com oferta de uma promoção ou um pagamento por tocar. Mas Guedes disse que não queria dinheiro ou cargo, mas sim estudar mais, aprender, ter mais conhecimento no violão para poder passar para os seus alunos quando se aposentasse. A diretoria da CRUP contatou uma faculdade na Espanha para ver se ele poderia fazer um curso de violão. Mas eles exigiam que Guedes tivesse um curso superior de música, e a sua formação é no Conservatório Carlos Gomes de Campinas. Não servia. Surgiu então a ideia de um curso de 1 mês no Uruguai com o maestro Abel Carlevaro, um dos mais importantes professores de violão do século XX. Guedes compatibilizou suas férias com o curso e ganhou uma bolsa de estudos paga pela empresa. Uma experiência transformadora que trouxe para Jundiaí aquilo que de mais moderno estava sendo desenvolvido no ensino de violão no mundo. O Guedes diz que sempre quando se faz a mesma coisa pela segunda vez, você adquire um certo domínio sobre o mesmo serviço. E eu aprendi isso nas fábricas, fazendo peças, por 37 anos, porque eu comecei em oficinas com 12 anos e me aposentei com quase 50. E no violão eu comecei com 15 e estudo até hoje. Se você souber administrar o seu tempo, você faz qualquer coisa que queira. Guedes formou alguns dos maiores violonistas da atualidade, entre eles Fábio Zanon, e lançou seu primeiro disco em 2014, com 70 anos, apenas com obras de Francisco Tárrega. Nas décadas de 70 e 80, a cidade solidificou sua vocação de ter grandes músicos e grandes bandas tocando pelos salões e bares da cidade, normalmente reinterpretando sucessos nacionais e internacionais. A história dessa era foi muito bem contada por Fábio Ferrari em seu documentário Bandas pelos Salões da Terra da Uva. Contando a história de artistas como os Napões, Cripta, Olho Nu e o Trio em Transe, uma banda que tomou conta das festas na cidade por muito tempo e teve um séquito de fãs que se espalhou por várias cidades do estado, chegando a fazer uma inusitada temporada na Tailândia, mostrando um pouco da música brasileira por lá. Além disso, os movimentos que chegavam, como o punk e o heavy metal, ganhavam adeptos e bandas pipocavam pelas garagens da cidade, já com a ideia de fazer o seu próprio som, plantando a semente daquele que seria um dos mais importantes movimentos da história da música na cidade em todos os tempos. Mas antes, vamos ouvir o Daniel contar a história de Fábio Zanon, o violonista jundiaiense que ganhava o mundo. Fábio Pedroso Zanon nasceu em Jundiaí, em 1966. Ele é violonista, arranjador, concertista e professor. Descobriu o violão com o pai, aos 8 anos de idade. Aos 13, torna-se aluno de Antônio Guedes, que acompanha até os seus primeiros recitais aos 16 em Jundiaí. Todo esse período de formação é feito em conjunto com José Feres e com os alunos da Escola de Música de Jundiaí. Em 1984, começou a estudar na USP, no curso de Composição e Regência, ao mesmo tempo que tem aulas particulares com Henrique Pinto. Nesse período, começa a participar de concursos nacionais e vence, aos 18 anos, o concurso Jovens Solistas, com orquestra experimental de repertório, que o leva a se apresentar pela primeira vez com uma orquestra.
É um dos vencedores do concurso Sul-América no Rio de Janeiro em 1986 e finalista do Prêmio Eldorado em São Paulo em 1987. Nesse ano, ele ainda se classificou em terceiro lugar no Toronto International Competition, no Canadá. A partir daí, segue a carreira de solista em recitais e orquestras pelo Brasil e pelo mundo. Fábio começa a se despontar como um dos mais fortes nomes do violão nacional e a desenhar a carreira de sucesso. Em 91, se muda para a Inglaterra, se tornando aluno de mestrado na Royal Academy of Music de Londres, com orientação de Michael Lewin e assistindo a cursos com violonistas como Julian Bream. Aqui, a influência de Bream se mistura à formação anterior, baseada em nomes como os Irmãos Abel, e transforma Fábio em um dos grandes expoentes da poética violonística. Com um concerto no Wigmore Hall em 1995, Fábio toma distância para o maior salto da carreira e, em 1996, vence o 30º concurso Francisco Tárrega na Espanha e o 14º Guitar Foundation of America, o GFA, nos Estados Unidos, com menos de 2 semanas entre os dois, um fato inédito na história do violão. Como resultado dessas vitórias, grava os primeiros CDs e faz turnê de 56 concertos pelos Estados Unidos. A partir daí, a sua carreira decola e realiza trabalhos em mais de 45 países, destacando sua atuação como solista de orquestras, com um repertório de mais de 40 peças para violão e orquestra. A estreia de um número considerável de obras, algumas delas dedicadas para ele, além de seu trabalho com a gravação de CDs, são referências absolutas. De volta ao Brasil, Fábio desenvolveu projetos de relevância histórica como a série Violão com Fábio Zanon, transmitida pela Rádio Cultura de São Paulo, onde apresentou mais de 140 programas sobre o violão brasileiro. Idealizou e participou da fundação do Fórum do Violão.org, provavelmente o maior portal de discussão e de informações sobre o violão clássico da internet. Participa do selo Guitar Cop, reunindo os maiores nomes do violão mundial, atual, em gravações históricas. Fábio ainda tem realizado concertos regendo e em parceria com seus amigos jundiaienses, especialmente com Marcelo Barbosa, com quem tem um duo de violão e flauta desde os tempos da MJ. A década de 90 trouxe ao Brasil uma verdadeira revolução na música independente. A chegada da MTV fez com que a informação musical viajasse por todo o país, criando uma demanda por novos artistas. Além disso, o movimento grunge, surgido em Seattle, nos Estados Unidos, cujo ícone maior foi a banda Nirvana de Kurt Cobain, mostraram que sim, qualquer um podia montar sua banda e fazer seu som, por mais cru que fosse. Um recado que já tinha sido dado lá atrás, no começo do movimento punk, e até mesmo anteriormente, na invenção do rock and roll e do garage. Nessa época, em 1994, aconteceu em Jundiaí o Festival Jardim Elétrico, no Clube Jundiaiense, organizado pelo especialista em cinema Carlos Primati, pelo escritor Ricardo Alexandre e pelo TT, da banda Os Clegs. O festival acendeu o pavio, juntando diversas bandas da cidade com ícones do independente nacional, como a banda Pin-Ups e o Little Quail and the Mad Birds, de Brasília. A partir daí, o que se viu foi na cidade uma cena, centenas de garotos e garotas conhecendo e prestigiando bandas. Claro, mais uma vez impulsionado pela disponibilidade de lugares para tocar. Os bares underground Blackout e Cartoon tiveram uma programação extensa, sempre voltada para artistas independentes, trazendo gente de todo o Brasil para tocar e conhecer o som que era feito aqui em Jundiaí. Bandas como Burt Reynolds, Os Clegs, Death by Visitation of God e várias outras se projetaram, sendo resenhados pelos mais importantes veículos nacionais, todos bem interessados no que acontecia de novo no Brasil. O nome do coletivo de bandas que se formou nessa época em Jundiaí ficou conhecido como Visite Jundiaí a Seattle Brasileira Records. Uma brincadeira, claro, com a famosa cidade americana onde surgiu o grunge. A gente sabia que Jundiaí não era a Seattle brasileira, mas a gente queria que fosse, e o nome pegou.
Milhares e milhares de demotapes foram vendidas e distribuídas por todo o Brasil, resenhadas em fanzines, espalhando o nome da cidade e de suas bandas por outras terras. A banda Death by Visitation of God, o DVG, se apresentou no Brief, um dos mais importantes festivais da década, e chegaram a ser produzidos por Fábio Golfetti, da banda Violeta de Outono. O Butch Reynolds foi contratado pela gravadora Monstro Discos, lançando o compacto We Came in Peace for All Mankind. E pegando a cauda desse movimento, 4 garotos do bairro do Vianello formaram aquela que seria a mais importante banda de rock da história de Jundiaí até os dias de hoje, a banda Fist. Formado em 94, o Fist gravou seu primeiro álbum em 1999, surfando a onda do movimento hardcore, trazido ao Brasil por gravadoras como a Paradox. Lançaram vários álbuns de sucesso e tocaram por todo o Brasil, dividindo o palco com grandes nomes mundiais do estilo, como Bad Religion, Down by Law, Millencolin, Marky Ramone e No Use for a Name. Nativa até hoje, o Fist está prestes a lançar mais um álbum, esperado há tempos pelos fãs, afinal seu último é de 2012. O Fist ajudou a criar toda uma geração de fãs do estilo e a criar um verdadeiro cenário na cidade. Dezenas e dezenas de bandas surgiram desde então de diversas subvertentes do hardcore, transformando a cidade num grande polo de produções dessa linha musical. Bandas que se apresentavam em outro lendário bar da cidade, o Bar do Bilé, um boteco que abria espaço para toda e qualquer banda que decidisse se apresentar por lá. Hoje, o Bar do Bilé já tem mais de 25 anos de histórias, e grandes bandas nacionais já passaram por lá, mesmo com suas condições mambembes de equipamentos e instalações. Mas na verdade, essa é a grande mítica do Bar do Bilé. Já no mundo de Daniel Mota, quem fazia história era a grande maestrina Cláudia Feres. Cláudia Feres nasceu em São Paulo. Veio para Jundiaí ainda muito criança, quando seu pai foi transferido para cá. Cláudia começou estudando piano com sua mãe, Josete Feres, quando tinha 4 anos. Ela foi uma das primeiras alunas da Escola de Música de Jundiaí, ainda na garagem da sua casa, junto com seus irmãos e amigos mais próximos. Tinha 7 anos quando a Escola de Música de Jundiaí começou e adorava ter os amigos brincando de música em sua casa. Do piano passou para a flauta transversal, e a vontade de ter os amigos brincando junto fez surgir a regente. Cláudia formava e organizava os grupos musicais na Escola de Música de Jundiaí e depois passou a reger a Orquestra Infanto-Juvenil da Escola de Música de Jundiaí. Em 1978, a orquestra estreou, se apresentou em diversos lugares da cidade e a chamar a atenção pela qualidade da música que aqueles jovens produziam. A orquestra era formada por crianças e adolescentes, todos por volta dos seus 13, 14 e 15 anos. A cidade ficou pequena para o grupo e eles passaram a fazer apresentações por todo o estado de São Paulo. Na época do vestibular, Cláudia entrou na Unicamp, no curso de composição e regência. Teve aulas com Eleazar de Carvalho, o maior regente brasileiro. Quando a orquestra se desvinculou da MJ, foi apoiada pela Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística e mudou seu nome para Sinfônica Jovem de Jundiaí. A Cláudia foi sua regente entre 1982 e 1986. Em 1987, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre promoveu um concurso para jovens regentes, que a Cláudia foi lá e ganhou. Nesse período, se casou e foram os dois para os Estados Unidos estudar na pós-graduação. Cláudia estudou em Cincinnati e fez o seu mestrado na Northwestern University de Chicago.
Em 1990, participou do 42º Concurso Internacional da Primavera de Praga e participou do International Institute for Conductors, em Kiev, onde regeu a Orquestra Sinfônica Nacional da Ucrânia. De lá, Cláudia ainda morou na Itália, em Trieste, e já tinha um nome conhecido no meio musical. Voltou ao Brasil e foi regente titular e diretora artística da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e depois foi para Manaus, e ainda regente adjunta da Orquestra Sinfônica de Santo André. Voltou para Jundiaí em 1997, assumindo a direção artística da Escola de Música de Jundiaí e a coordenação da Orquestra de Câmara de Repertório da Orquestra. De 1999 até 2003, foi diretora artística da Orquestra de Câmara de Jundiaí e voltou a fomentar a cena musical da cidade. A Cláudia organizou e realizou as primeiras temporadas da série de concertos Astra Fina Max, de 98 até 2001, uma das mais longevas e bem-sucedidas programações de música do país. A Cláudia é incansável no pioneirismo e sabedora do seu papel. Esteve à frente da Orquestra Filarmônica de Mulheres no projeto Avon Woman in Concert. Além de titular da Orquestra Juvenil de Heliópolis no Instituto Bacarelli. O grande desafio vem em 2011, quando foi nomeada regente titular e diretora artística da Orquestra Municipal de Jundiaí. Formar e organizar o grupo musical mais importante da cidade, com toda uma expectativa da sociedade em cima, lidando com o dinheiro público, parece que toda a carreira, toda a experiência da infância convergiu e a aflorou para transformar a cena musical de Jundiaí. Os maiores solistas brasileiros, muitos amigos de infância da MJ, se apresentaram com a orquestra. Parece que toda a carreira, toda a experiência da infância convergiu e aflorou para transformar a cena musical de Jundiaí. Os maiores solistas brasileiros, muitos dos quais amigos de infância da Escola de Música de Jundiaí, se apresentaram com a orquestra, além da encomenda de novas músicas e estreias mundiais que são realizadas anualmente na cidade. Cláudia colocou não só o seu nome, mas o da Orquestra Municipal e, principalmente, o da cidade de Jundiaí, nos ouvidos de todo o cenário da música clássica. A Orquestra Municipal de Jundiaí é reconhecidamente uma das melhores orquestras do Brasil. Após o movimento da Seattle brasileira e do Fist, a cidade engatou uma quinta marcha e foi desenvolvendo banda atrás de banda, se revezando em movimentos de projeção nacional. Nós tivemos por aqui a febre do reggae, por exemplo, que fez nascer bandas como Raízes Rasta e Canela de Ema. Tivemos o rock misturado com reggae, misturado com rap do NDK. Bandas que representam um som pesado, como a Machine Age, que excursionou para os Estados Unidos, e nos tempos atuais o Riff Coven, o Astronova. Temos a geração brilhante do hip hop atual, puxado pelo rapper Neo, que teve seu disco eleito como um dos 10 melhores do ano em 2019. Temos o samba de João Fernandes e o bumbo do Japi. E o indie moderno da premiada banda Júpiter. Jundiaí continua mostrando sem parar a qualidade incrível de suas composições. Esperamos que continue assim. Então, essa foi só uma pincelada, uma olhada geral nesses grandes nomes da cena musical de Jundiaí. Tem muito mais gente envolvida nessa produção, tem muito mais histórias tão legais quanto essas para contar, tem muito mais gente produzindo e mantendo ativa essa cena ainda hoje. E nós achamos que vocês deveriam ficar de olho nesse pessoal. Esperamos contar com vocês nos próximos episódios. Nos vemos por aí. Meu nome é Daniel Mota, um abraço. E eu sou o J. Wagner. O podcast A Música de Jundiaí foi escrito por mim e pelo Daniel, que também assina a trilha sonora com a música de seu Quinteto 5. A produção de áudio e vídeo é de Júnior Costa.